Depois nós temos a lista de cobertura por macho. Aqui ele vai me dar uma lista de todas as coberturas que os machos fizeram. Eu vou colocar aqui de 588 a 617. Aqui, então, eu tenho a lista das coberturas. Então, aqui eu tenho 383 coberturas entre 588 e 617. A identificação da fêmea é azul 8944, a genética da fêmea é cambro, parto, data da cobertura, número de cobertura, a sequência de cobertura, qual foi o operador e a data que expirou o sêmen. Aqui eu posso acrescentar a ID do macho. Para isso, eu venho aqui nessa página em branco e vou trazer para cá a ID do macho. Então, a ID do macho eu vou logo para depois ali da identidade da fêmea. Vou aplicar e OK. Então, qual a ID do macho? Paul. Então, esse relatório fica bem interessante para eu saber qual foi o macho que cobriu a determinada fêmea. Depois, nós temos lista de descartes e morte. Nós vimos aqui, lá no início do treinamento, a análise de remoção de fêmea. Aqui, ele me mostra as quantidades. Já na lista de descartes e mortes, ele me dá uma lista realmente, me mostra a tatuagem da fêmea. Então, eu vou informar aqui a data de 588 a 617. Já está pronto, já foi executado o relatório. E aqui apareceu a lista dessas fêmeas. Então, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui nós temos 81 animais removidos, descartados, entre 588 e 617. São 3 leitoas entradas, então são leitoas que não teve nenhuma cobertura, nenhuma inseminação, e foram 3 descartes. Então, aqui eu tenho a identidade da fêmea, a genética, o parto, a média do desmame, caso a leitoa, não vai ter nada mesmo, a data da remoção, a causa da remoção, dias desde a última cobertura, dias desde o último desmame e os dias não produtivos. Aqui nós temos 3 leitoas prenhas, que foram descartadas. Aqui nós temos 51 porcas vazias. Dessas 51 porcas vazias, 4 são mortes e 47 são descartes. Então, se você quer saber o número de fêmeas descartadas e mortes, você tem o análise de remoção de fêmea. Se você quer saber a lista de fêmea, quem são essas fêmeas, você tira a lista de descartes e mortes. E aqui tem as informações bem interessantes. Dias desde o desmame, dias não produtivos, dias desde a última cobertura. Então, só tem que ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, você vê aqui dias desde a última cobertura, 146. Mas essa fêmea é uma fêmea vazia. Por quê? Dias desde a última desmama foi de 11 dias. E é uma fêmea que foi descartada. Deixa eu ver se aqui dá para puxar o status anterior à remoção. Vamos dar uma olhada aqui se tem status. Ciclo. Não tem status. Não tem status.
Então, aqui eu vou selecionar os itens que eu desejo incluir no relatório. Eu vou modificar esse relatório. Então, vou deixar aqui lista de mortes e descartes. Status. Então, vou aqui nesse ícone amarelo e vou saídas, descartes, remoções, status na remoção. Aqui eu vou dar um clique no status da remoção. Aqui eu fui em saídas, descartes e mortes, fui em remoções e aqui eu selecionei status remoção. Vamos trazer para cá o status remoção, vou dar um OK. Eu venho aqui na página em branco e vou pegar esse status na remoção da coluna de disponíveis e colocar aqui lá nas colunas de exibidas. Eu vou aplicar e dar um OK. Vou salvar esse relatório. Salvei e vou tirar esse relatório. Vamos pegar a data de 588 a 617. E vamos pedir para executar o relatório. Isso, então aqui nós temos o status na remoção. Então, olha só, agora além da gente ter a identidade, a genética, o parto, causa de remoção, nós também temos o status na remoção. Então, eu tenho aqui leitoa, eu tenho status abortada, eu tenho status coberta, status desmamadas. Isso daqui eu acho importante. A Granja está configurando esse relatório para sair o status. Que você bate o olho e você vai saber qual o status antes da remoção. E isso é importante. Eu olho para mim, que estranho, por que eu estou descartando tanta fêmea coberta? Aí é hora de você dar uma olhada. Dias desde a última cobertura, dias desde o último desmame, quantos dias não produtivos e assim por diante. Aqui depois nós temos a lista de desempenho por porca. Aqui eu vou informar a data de 617. Essa lista de desempenho, eu tenho várias opções. Eu posso tirar essa lista de desempenho, todas as porcas, porcas prontas para parir, porcas lactantes, porcas vazias. Aqui no caso, eu vou tirar das porcas vazias, que é o momento que eu vou estar analisando qual a fêmea que eu vou estar mandando embora. E é a hora ideal de eu estar identificando as fêmeas para abate, as fêmeas que eu vou descartar, é no desmame. Por quê? Para eu não cobrir, não inseminar fêmeas que eu vou ter que descartar depois de coberta. Então, aqui eu vou deixar selecionado porcas vazias, aqui porcas com porcentagem menor que 10, eu vou deixar mínimo de leitegada para incluir na porca, eu vou deixar 1. O que eu vou estar avaliando, em primeiro lugar? O total de nascidos. Então, vou pedir para executar o relatório. Então, aqui eu tenho 59 porcas vazias, tendo 1 ou mais leitegadas no plantel reprodutivo em 617. Está separado por total de nascidos. Eu posso separar por qualquer um desses itens aqui. Por nascido vivo, por total de desmamado, por intervalo entre partos, por nascido vivo ano, por desmamado ano. Aqui eu deixei por total de nascidos.
Então, aqui eu tenho a identidade da fêmea, a genética da fêmea, a categoria do plantel, poderia ter informado a categoria se é avó, se é bisavó, se é matrizes, o parto, a média total de nascidos, a média de nascido vivo, a média de desmamados, o intervalo parto, a média de nascidos vivos por ano e a média de desmamados por ano. Aqui está em ordem decrescente. Olha só, aqui eu tenho fêmeas com 17,5, total de nascido, 17,4. E aqui eu vou descendo. E no final eu tenho as piores fêmeas. Então, quais seriam as candidatas ao descarte? Seriam essas aqui. Então, essas fêmeas aqui seriam as candidatas ao descarte. Olha só, eu tenho fêmea que o total de nascido foi de 5,5, 7,5, 9, 9,33, uma fêmea de terceiro parto. Uma fêmea de 10 total de nascidos de uma fêmea de primeiro parto, 10 de fêmea de segundo parto, 10,83 fêmeas de sexto parto. Então, essas fêmeas aqui são as candidatas ao descarte. Então, sempre que tirar essa lista de desempenho da porca, tira essa lista após o desmame, e aí você já, com essa lista de desempenho, você identifica as fêmeas que você vai estar descartando. E aí você vai estar repondo o plantel.